Sejam todos muito bem-vindos ao canal Você Também Pode. E hoje vamos dar continuidade à série O Despertar da Consciência, de Neville Goddard. Vamos falar do livro O Poder da Consciência. Estamos no capítulo 12 e vamos ler o capítulo 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Capítulo 12. Controle subjetivo. A sua imaginação é capaz de fazer tudo o que você pedir, dependendo do seu grau de atenção. Todo progresso, toda realização de um desejo depende do controle e da concentração de sua atenção. A sua atenção tanto pode ser desconectada das causas externas, como pode também ser direcionada por elas. A sua atenção se desconecta das causas externas quando você está conscientemente ocupado em relação aos sinais externos. Aos sinais externos do presente atual. Ao ler cada linha desta página, você está retirando a sua atenção das coisas ao seu redor. Sua atenção é direcionada internamente quando você explicitamente escolhe aquilo o que vai ocupar a sua mente. É óbvio que, no mundo objetivo, a sua atenção não só é atraída pelos fatores externos, mas também muitas vezes é controlada por eles. O que significa que o seu controle subjetivo é quase inexistente, pois este nível de atenção costuma ser o servo e não o mestre, o passageiro e não o condutor do seu mundo. Existe uma enorme diferença entre a atenção direcionada objetivamente e a atenção direcionada subjetivamente, e a capacidade de mudar o seu futuro depende da segunda. Quando você for capaz de controlar os movimentos de sua atenção no mundo subjetivo, você poderá modificar ou alterar a sua vida como você quiser. Mas esse controle não poderá ser alcançado se você permitir que a sua atenção seja constantemente atraída pelas causas externas. Todos os dias, se dedique à tarefa de voluntariamente retirar a sua atenção do mundo objetivo, para então focá-la subjetivamente. Em outras palavras, concentre-se no pensamento e estados emocionais que você voluntariamente determina. Assim, então, as coisas que te restringem agora irão desvanecer-se e desaparecerão. O dia em que você conseguir controlar os movimentos de sua atenção no mundo subjetivo, você será o mestre do seu destino. Você não aceitará mais o domínio das circunstâncias e das causas externas.
você não mais aceitará a vida baseada no mundo externo, tendo alcançado o controle para direcionar a sua atenção e tendo descoberto o mistério escondido através dos séculos, que Cristo em você é sua imaginação. Você irá proclamar a supremacia da sua imaginação e fará com que todas as coisas sejam subordinadas a ela. Capítulo 13. Aceitação. As percepções do homem não estão delimitadas pelos órgãos físicos da percepção. Ele percebe mais do que os seus sentidos podem revelar. Não importa o quanto você pareça estar vivendo em um mundo material. Você, na verdade, está vivendo em um mundo de imaginação. Os eventos físicos e externos da vida são frutos de uma floração passada e esquecida. São resultados de estados de consciência anteriores, geralmente esquecidos. Eles são as etapas finais de um processo originalmente imaginativo, vezes e vezes esquecido. Sempre que você fica completamente absorvido por um estado emocional, você assume neste momento o sentimento de realização deste estado. Se mantido, não importa o que você sinta intensamente, isso você vivenciará em seu mundo. Estes períodos de absorção de atenção concentrada são as origens dos frutos que você colhe. São nestes momentos que você exercita o seu poder criativo, o único poder criativo que existe. Ao fim desses períodos ou momentos de absorção, você sai e retorna desses estados imaginativos, onde você não estava fisicamente, para o ponto onde você estava anteriormente, fisicamente. Nesses períodos, o estado imaginário é tão real que quando você retorna para o mundo objetivo e vê que ele não é igual ao estado imaginado, o choque é inevitável. Afinal, você viu algo em sua imaginação com tanta vivacidade que agora você se questiona se as evidências dos seus sentidos realmente são confiáveis. E como Keats, você pergunta: será que isto foi uma visão ou um sonho acordado? Foi-se aquela melodia. Será que eu acordei ou dormi? Este choque inverte a sua percepção do tempo. Isto quer dizer que, em vez das suas experiências serem resultantes do passado, agora elas passam a ser resultantes de estar em sua imaginação, onde você ainda não esteve fisicamente. Como efeito, isto move por uma série de eventos até a realização física do seu estado imaginado. O homem, conforme a sua vontade,
consegue assumir qualquer estado que deseje. Encontrou as chaves do reino dos céus. As chaves são o desejo, imaginação e uma atenção constantemente focada no sentimento do desejo realizado. Para tal homem, qualquer condição objetiva indesejável não mais será uma realidade, e um desejo ardente não mais um sonho. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, e comprovai com vossos próprios olhos, se não lhe abrirei as comportas do céu, e se não derramarei sobre vós tantas bênçãos, que nem tereis celeiros o bastante para guardá-las todas. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. As comportas do céu não serão abertas e nem seus tesouros derramados pela força, mas elas se abrem e derramam seus tesouros como uma dádiva, um presente que é ganho quando a absorção atinge um grau específico, tal que se resulte em um sentimento de completa aceitação. A passagem do seu estado atual para o sentimento do seu desejo atendido não se realiza por entre uma brecha. Existe um processo de transição entre o que se chama de existente para o inexistente. Para passar de um estado para o outro, você simplesmente precisa ampliar as suas percepções. Confie em seu tato e mergulhe totalmente no espírito daquilo o que você está realizando. Nem pela força, nem pelo poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Assuma o espírito, o sentimento do desejo realizado, e você abrirá as comportas para receber a bênção. Assumir um estado é mergulhar no espírito do mesmo. Os seus triunfos serão uma surpresa apenas para aqueles que não sabiam da sua passagem oculta do estado de anseio para o estado de desejo realizado. O Senhor dos Exércitos não responderá ao seu desejo até que você aceite a sensação de já ser aquilo o que você deseja ser, pois esta aceitação é o canal para a ação dele. A aceitação é o Senhor dos Exércitos em ação. Capítulo 14. A maneira mais fácil. O princípio da ação mínima governa tudo na física, desde a órbita de um planeta até o percurso de um raio de luz. A ação mínima é o produto do mínimo de energia multiplicado pelo mínimo de tempo. Portanto, para sair de seu estado atual até o estado desejado, você deve usar o mínimo de energia e levar o menor tempo possível. Sua jornada de um estado de consciência
ao outro é psicológica. Então, para fazer essa viagem, você deve empregar o equivalente psicológico da ação mínima. E este equivalente psicológico é uma mera concepção. O dia que você compreender completamente o poder da concepção, você descobrirá que ele opera em conformidade com este princípio. Ele age através da redução do foco para concentrar a sua atenção e para reduzir esforços desnecessários. Assim, com o mínimo de ação, através de uma concepção, você alcança o seu objetivo com menos esforço, já que a criação está consumada. O que você deseja já existe. Isto está além de sua visão, porque você só enxerga o que está contido em sua própria consciência. Esta é a função de uma concepção: chamar as coisas que não são vistas para que sejam vistas. Não é o mundo, mas sim as suas concepções que mudam. Uma concepção transforma o invisível em visível. Isto, na verdade, nada mais é do que olhar através dos olhos de Deus, ou seja, a imaginação. Pois o Senhor não vê como um homem vê, pois o homem olha para as aparências externas, enquanto o Senhor olha para o coração. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 17. O coração é o principal órgão dos sentimentos, portanto, é o primeiro fator da experiência. Quando você olha para o coração, você olha para suas concepções. Concepções estas que determinam a sua experiência. Atente-se às suas concepções, assim como você se atenta às questões da vida. As suas concepções possuem o poder da realização objetiva. Cada evento no mundo visível é um resultado de uma concepção ou ideia no mundo invisível. O presente atual é de suma importância, pois somente nele nós podemos controlar nossas concepções. O futuro se torna o presente em sua mente, se você souber operar a lei da concepção sabiamente. O futuro se torna o presente quando você imagina que você já é aquilo o que você se tornará quando a sua concepção for cumprida. Se aquiete, ação mínima, e saiba que você é aquilo o que você deseja ser. A morte da dúvida de ser é a certeza de ser. Traduza o seu sonho em realidade. A construção perpétua de estados futuros, sem ter a consciência de já habitá-los, ou seja, imaginar o seu desejo sem realmente possuir o sentimento de sua realização.
é o equívoco e a ilusão da humanidade. Isto é o mesmo que apenas sonhar acordado. Capítulo 15. A coroa dos mistérios. A concepção da realização de um desejo é o navio que lhe transporta sobre os mares desconhecidos até a realização do seu sonho. A concepção é tudo, a realização é subconsciente e sem esforço. Assuma uma virtude se você não a tem. William Shakespeare, Hamlet. Haja com a concepção de que você já é ou possui aquilo o que você procura. Bem-aventurada é aquela que acreditou que o Senhor cumprirá tudo quanto lhe foi revelado. Lucas capítulo 1, versículo 45. Assim como a Imaculada Concepção é a base dos mistérios cristãos, assim a Assunção, a Ascensão, é a sua coroa, psicologicamente falando. A Imaculada Conceição significa o nascimento de uma ideia em sua própria consciência, sem o intermédio de alguém. Por exemplo, quando você tem uma vontade específica, ou sente fome, ou sente um desejo, isso é uma Imaculada Concepção, no sentido que nenhuma pessoa ou algo físico plantou isto em sua mente. Isso é algo autoconcebido. Cada pessoa se torna a Maria da Imaculada Conceição ao dar nascimento à sua ideia. A Conceição é a coroa dos mistérios, porque ela é o nível mais elevado, ou nível mais ascendido da consciência. Quando você assume o sentimento do desejo realizado em sua imaginação, você está mentalmente ascendendo a um nível mais elevado. Quando, através de sua persistência, esta concepção se torna realidade, você automaticamente se vê neste nível mais elevado, ou seja, você alcançou o seu desejo no seu mundo objetivo. Sua concepção coordena todos os seus movimentos conscientes e subconscientes em direção ao fim estabelecido, tão inevitavelmente que, na verdade, ela dita esses eventos. A vida é um drama psicológico e ele é todo escrito e produzido pelas suas concepções. Aprenda a arte da concepção, pois somente desta maneira você poderá criar sua própria felicidade. Capítulo 16. Impotência pessoal. Se render é necessário e por isso se entende confessar a sua impotência pessoal. Eu por mim mesmo nada posso fazer. João capítulo 5, versículo 30. Uma vez que a criação está consumada,
é impossível forçar alguma coisa à existência. O exemplo do magnetismo dado anteriormente é uma ótima ilustração. Você não pode criar o magnetismo, ele só pode ser manifesto. Você não pode criar a lei do magnetismo. Se você deseja construir um ímã, você só poderá fazê-lo tão somente se o fizer em conformidade com a lei do magnetismo. Em outras palavras, ou siga a lei ou desista da ideia. Da mesma forma, quando você utiliza a faculdade da concepção, você está em conformidade com uma lei tão real quanto a lei que regula o magnetismo. Você não pode criar nem mudar a lei da concepção. É nesse sentido que você é impotente. Você somente pode produzir ou se conformar. E assim como todas as suas experiências são resultantes de suas concepções, conscientes ou inconscientes, o entendimento do valor de se conscientemente usar o poder da concepção deve ser mais do que claro. Voluntariamente identifique-se com aquilo o que você mais deseja, sabendo que isto, o que você deseja, encontrará expressão através de você. Renda-se ao sentimento da realização do seu desejo e seja consumido como sua vítima. Aí, então, erga-se como um profeta da lei da concepção. Capítulo 17. Tudo é possível. É de suma importância que você saiba que a verdade sobre os princípios descritos neste livro foi comprovada por diversas vezes através das experiências pessoais do autor. Por mais de 25 anos, ele aplicou estes princípios e comprovou sua eficácia em inúmeros casos. Ele atribui todo o sucesso que ele alcançou à sua convicção inabalável de concretizar a realização do seu desejo. Ele sempre confiou que, através de suas convicções estabelecidas, seus desejos se tornaram predestinados a se realizar. Por várias vezes ele assumiu a sensação de ter o seu desejo realizado e permanecia com esta concepção, até que aquilo o que ele desejava fosse completamente realizado. Viva a sua vida com um espírito sublime de confiança e determinação, e desconsidere as aparências e as condições. Na verdade, desconsidere todas as evidências dos sentidos que neguem a realização do seu desejo. Repouse na concepção de que você já é aquilo o que você deseja ser, pois com essa convicção determinada, você e o ser infinito se mesclam em uma única unidade criadora.
e com o seu ser infinito, Deus, todas as coisas são possíveis. Deus nunca falha. Ninguém é capaz de se opor à sua vontade ou questioná-lo dizendo: explica-te, por que ages assim? Daniel, capítulo 4, versículo 35. Através do controle de suas concepções, você, na verdade, encontra o controle da vida. É assim que se sobe na escada da vida. É assim que o seu ideal é realizado. A pista para encontrar o verdadeiro propósito da vida é render-se ao seu ideal com tanta certeza de sua realidade, que você começa a viver conforme o seu ideal e não mais como a sua própria vida, conforme antes desta entrega. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Romanos capítulo 4, versículo 17. Cada concepção possui um mundo equivalente. Se você for verdadeiramente atento, você vai perceber o poder que as suas concepções possuem para mudar circunstâncias que aparentam ser totalmente imutáveis. Você, através de suas concepções conscientes, determina a natureza do mundo em que vive. Ignore o seu estado atual e assuma a realização do seu ideal. Clame por ele e ele irá responder. A lei da concepção é o meio pelo qual a realização dos seus desejos poderá ser concretizada. Em cada momento de sua vida, consciente ou inconscientemente, você assume um sentimento. Você não pode evitar sentir um sentimento assim, como você não pode evitar a sua necessidade de comer e beber. A única coisa que você pode fazer é controlar a natureza de suas concepções. Assim, está mais do que claro que o controle de suas concepções é a chave que você possui para uma vida sempre próspera, nobre e feliz. Neville Goddard. Muitas pessoas que seguem os ensinamentos de Neville Goddard conseguem ver uma mudança significativa em suas vidas. Acredite, você também pode. Gratidão por chegar até aqui. Um grande abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.